Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, o programa jornalístico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do Núcleo de Comunicação do ICB, que a gente tem os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção do professor Carlos Taborda, que é também vice-diretor do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB na sua divulgação científica e também institucional. Bem, nós estamos no mês de novembro do ano de 2024 e o mês de novembro ele tem uma característica social extremamente importante para a vida nacional, que é o mês em que nós temos a Semana da Consciência Negra e temos o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro. Para tratar desse assunto com a gente, para nos falar, conversar com a gente sobre essa questão relacionada à consciência negra, nós temos a participação do jornalista Antônio Carlos Quinto. O Quinto, ele está na USP, na área de comunicação, desde 1985. Atualmente, ele é editor da seção de diversidade e inclusão do Jornal da USP. E ele também produz e apresenta, junto com a jornalista Roxane Ré, um podcast, Os Novos Cientistas, em que eles entrevistam cientistas da USP a respeito dos seus projetos de pesquisa. Quinto, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Olá, José Roberto, tudo bem? Eu que agradeço. E permita-me uma correção? Sim, claro. Eu estou na USP desde 1995. 95. Desculpa. Não, desculpa, tranquilo. Bom, espero ter uma participação positiva, porque confesso que não é comum essa situação, né, para mim. Então, para mim é uma novidade. Então, vamos lá. O jornalista, né, ele tem essa questão, né? Ele entrevista, né, muito, né? O Quinto já deve ter entrevistado centenas, milhares de pessoas durante essa trajetória dele, mas quando a gente se vê de frente para a câmera, né, o jornalista, então, ele fala, opa, né, não estou confortável, etc. Mas isso só no começo, né? Espero que sim. Daqui a pouco, o Quinto, nós já estaremos absolutamente tranquilos aqui. Tá certo. O Quinto, você é editor, então, né, de uma seção no Jornal da USP, Diversidade e Inclusão, em que estão implícitas as questões raciais, né? Então, eu queria, o Quinto, que você me falasse, por favor, da perspectiva do jornal, do jornalista, o que é essa seção? Bom, a seção a editoria, no caso, né, de diversidade e inclusão do Jornal da USP, ela foi criada há 2 anos, né, e me deram essa incumbência de tocar essa editoria. Então, o que a gente faz é evidenciar as iniciativas da universidade, e não só da universidade, mas iniciativas dos demais setores, né, da comunidade USP, que vão no sentido de incentivar, de possibilitar a diversidade e a inclusão. Não só na questão racial, mas também na questão das deficiências, de um modo geral, das questões do público LGBTQIA+, enfim, a nossa editoria, ela procura evidenciar e noticiar e evidenciar situações de todos os lados, porque a demanda realmente é gigante.
né? A demanda é muito grande e existem necessidades que a USP ainda precisa satisfazer, existem demandas que a USP ainda precisa atender. Então, nesse sentido, e o que a gente faz é realmente dar voz, né, a toda a comunidade USP de uma forma geral, quando o assunto é diversidade e inclusão. O Quinto, e me diga uma coisa assim, qual foi uma matéria ou algumas matérias que você fez que você achou assim que contribuíram bastante? Porque eu acho que qualquer matéria, qualquer nota, né, que seja feita é uma contribuição. Agora, o que você destacaria como alguma ou algumas matérias, reportagens que você fez que contribuíram mais com essa perspectiva racial dentro do Jornal da USP, dentro da universidade? Bom, José Roberto, o que acontece? Uma delas me chamou muita atenção, porque nós, enquanto repórteres, né, eu sendo editor, mas ainda busco lá, faço minhas buscas, das minhas matérias, enfim. E a USP é um acervo riquíssimo de pesquisa. Você sabe disso tão bem quanto eu. A USP é um acervo riquíssimo de todos os temas. Recentemente eu falei com alguns alunos aí de uma universidade particular e eu disse a eles o seguinte: a USP, entre 8 pesquisas, 4 pelo menos que você identifique na USP, você fizer uma busca entre 8 pesquisas, 4 pelo menos versarão sobre essas questões de diversidade ou inclusão de alguma forma. E eu encontrei uma pesquisa, eu não me lembro o nome todo da pesquisadora, Mariana, me fugiu o nome, desculpe, que ela avaliou, ela analisou em que momento a Universidade de São Paulo foi fundada, qual era o contexto da sociedade brasileira e qual era o contexto do negro naquele momento. E qual era o contexto, mais especificamente falando, da imprensa negra naquele momento. Inclusive, ela cita no trabalho dela, né, uma parte de um discurso, trecho de um discurso se eu não me engano, do Mesquita, Júlio de Mesquita. Júlio de Mesquita. Isso, um dos fundadores da USP, né? E que ele, infelizmente, proferiu lá um discurso, né? E que dizia assim, vou dizer muito simplificadamente, né? Bom, agora estamos em plena república, acabou a escravidão, o que faremos com essas pessoas negras, né? Mais ou menos isso. Inclusive, depois eu vou deixar com você, José Roberto, o link dessa pesquisa, que ela é muito interessante, né? E para você ter uma ideia de quanto da gravidade daquele momento, né? Infelizmente, a pesquisa nos leva a entender que a USP fez parte de um projeto, né, de branqueamento da nação até. A USP, ela fez parte disso, de um projeto. Isso é o que diz a pesquisa, tá? Sim. A pesquisa mostra isso, a USP, porque o Brasil viveu esse projeto de branqueamento, depois da escravidão, né? E tudo isso que eu falo, eu digo porque eu fico muito feliz com a minha profissão, porque tudo isso que eu digo eu aprendi justamente entrevistando esses pesquisadores, historiadores, né? Pessoas que foram lá buscar
a verdade da história, porque o que nos foi ensinado lá atrás não foi isso. Né? Os negros foram escravos e ponto final. Veio uma mulher branca e os libertou. Ponto final. Não foi isso. A gente sabe que não foi isso. E essa pesquisa, em particular, ela fala muito sobre... Ela aborda essa questão, mostra o cenário na época, mostra o projeto da USP qual era, enfim. E com o tempo, isso veio mudando, até que estamos na USP como estamos hoje. Essa pesquisadora, eu posso buscar o nome dela aqui, posso tentar? O título da matéria eu consegui localizar aqui. Fundação da USP foi parte do processo brasileiro de construção social da raça nos anos 1930. Né? E aí diz aqui, em 1934, no Brasil, enquanto vigoravam projetos de branqueamento da nação, uma elite com um pensamento racista concebeu a Universidade de São Paulo como mostra-estudo da Faculdade de Educação da USP. Então, veja você, uma matéria que me emocionou muito, sabe? Uma matéria que me informou muito. Eu aprendi, eu costumo dizer aos pesquisadores o seguinte, ao final das entrevistas: muito obrigado, porque eu me sinto privilegiado de ter tido aqui contigo uma aula particular. E é isso que acontece, né? Nessa nossa profissão, é isso que acontece. A pesquisadora, o nome dela é Mariana Machado Rocha. Então, eu consegui achar essa pesquisa, consegui fazer essa matéria, ficou uma coisa muito boa, fiquei muito orgulhoso dessa matéria e fiquei emocionado, te confesso, porque para mim foi um aprendizado muito grande. Uma outra, que eu vou te falar também rapidamente, que foi o dia, foram 2 matérias que eu fiz relacionadas ao samba, né? Foi quando nesse ano, acho que em abril desse ano, o governo federal instituiu o Dia da Mulher Sambista, o Dia da Mulher Negra e Sambista, uma coisa assim. E nós tivemos a ideia de fazer para a nossa editoria uma matéria de repercussão. Vamos avaliar aqui com pesquisadores da universidade qual a importância de se instituir uma data como essa, né? Então a gente conseguimos achar, de novo, estudos, pesquisas que falavam sobre a mulher negra, sobre o samba, a musicalidade da mulher negra, enfim. E o nome dessa lei é Ivone Lara, se não me engano. O Dia da Mulher Sambista, em homenagem à dona Ivone Lara. E aí também foi uma matéria que nos deu muito prazer, que a gente conversou com pessoas não só da universidade, mas de fora da USP, uma deputada Alessi Brandão, uma filha do Candeia, enfim, algumas mulheres representativas do samba, pesquisadoras uma pesquisadora em particular que estudou o protagonismo das mulheres negras nas escolas de samba. Então ficou uma matéria muito rica, uma coisa muito legal, uma coisa também que me deu muito prazer. E uma outra questão também, uma outra pesquisa, foi a partir de uma pesquisa, um estudioso, um músico que decidiu analisar parte da obra daquele compositor carioca, Candeia. O Candeia foi ele teve uma expressão dentro da música, dentro do samba, muito forte, né? Então, lá atrás, ele já denunciava, olha, a escola de samba está mudando, está perdendo as suas características, E aí, a gente, além de falar do estudo em si, né, também consultamos pessoas de dentro da USP, inclusive o radialista Moisés da Rocha, entre outros pesquisadores, e eu pude também fazer um USP Especiais, né,
sobre essa pesquisa que ficou muito bacana, e o Moisés colaborou com a gente, com aquele vozeirão dele, né? Sim, Moisés da Rocha. Então, são situações, né? E assim vem, desde 95, a gente trabalhando nesse sentido, e agora com maior possibilidade de se evidenciar tais estudos, tais pesquisas, essas iniciativas, algumas iniciativas também, algumas produções que a gente conseguiu fazer em vídeo, né, na nossa editoria, que ficaram muito ricas, ficaram muito boas. Maravilha. Então, Quinto, você está falando essas experiências, né? Eu digo que a divulgação científica no Brasil, feita por jornalista, é quase uma militância, né? E eu acho que o jornalismo que você faz, no Jornal da USP hoje, nessa editoria, eu acho que é uma militância também, né, Quinto? Eu acho que portanto, é uma atividade profissional, mas que te dá a possibilidade de ter uma atuação, vamos dizer, política, né, dentro dessa questão racial, né? Muito bom, eu acho que isso é uma fonte de prazer para você também, né? O Quinto, você colocou, então, que a origem da USP, né? A USP vai fazer, a USP está com 90 anos, né? Como é que você vê hoje, né, a Universidade de São Paulo, como é que a USP trata hoje, como a comunidade uspiana vê hoje, se comporta hoje em relação à questão da consciência negra, a questão do racismo, no contexto da universidade? Bom, eu sempre vou falar por minhas experiências. Sim, claro. E pelas minhas observações. Eu tenho visto iniciativas positivas, né? Do lado institucional, por exemplo, a gente tem aí a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Uma Pró-Reitoria que já chegou e chegou trabalhando, chegando, como dizem, né? Então, a gente vê muitas iniciativas dessa Pró-Reitoria. Nós temos feito na nossa editoria, nós estamos produzindo aí algumas matérias especiais que tratam das iniciativas de inclusão e pertencimento nas unidades da USP. Então, o que acontece? A gente tem percebido que o lado institucional ele está tentando apoiar o outro lado da questão, ou seja, os coletivos, de parte de alunos, o atendimento a docentes negros e, enfim, de uma forma geral, a gente vê que esses coletivos existem, esses coletivos estão atuantes, esses coletivos estão reivindicando, esses coletivos estão tendo um apoio dessa PRIP na medida do possível, porque é difícil. A gente percebe também que é difícil você atender a tudo de uma vez, né? É muito difícil. Mas eu, enquanto jornalista, enquanto, vamos dizer assim, um observador privilegiado, eu tenho notado que existe o esforço. Existe o esforço. Como parte desse esforço, a própria criação de uma editoria dentro do Jornal da USP para tratar desse tema, né? Isso também é um progresso, isso faz parte do olhar atento que a nossa Superintendência de Comunicação Social teve. Então, esse olhar atento permitiu que se instituísse dentro do jornal essa editoria. E
a questão, ela é muito grande, a demanda é grande. Então, a gente tem que realmente, sabe, pelo que eu tenho observado, as coisas não irão se resolver de uma hora para outra. A gente sabe que, no âmbito de uma universidade do tamanho da USP, aos contrários ainda, há pensamentos retrógrados ainda, né? Há pessoas que ainda são contra a USP ter adotado o sistema de cotas. Há pessoas, infelizmente, né, que ainda não compreenderam exatamente esse momento. Mas o que eu posso te dizer é que é um momento satisfatório, é um momento bom, e o que eu sempre falo com os colegas aqui, se você hoje for um dia almoçar no bandejão da USP, você vai notar nitidamente a diferença, né? Eu ia te perguntar isso, Quinto. Assim, olhando para quando você chegou na USP, em 1995, e hoje, 30 anos depois, praticamente, né, Quinto? Você acha que a USP foi se tornando mais, o ambiente da USP foi se tornando mais preto? Sim, está se tornando. E, como eu digo, eu vejo isso de maneira positiva. E a tendência é isso aumentar, né? Esse protagonismo, por exemplo, de alguns docentes negros, hoje, que a gente vê hoje, não se via lá em 1995, eram poucos, né? Não é que eram poucos, não eram, de repente, evidenciados. Ainda são poucos, né? Ainda são poucos, na minha opinião. A coisa só vai realmente atender totalmente a demanda quando esse bolo aumentar, digamos assim, né? Quando esse fermento realmente agir. Outro dia eu estava conversando até com o professor Denis, lá da ECA, e eu participei de um evento com ele, e eu dizia o seguinte, que a preocupação, além da frequência maior de estudantes negros e estudantes negros da periferia, além dessa frequência, seria legal compreender o que eles estavam fazendo com todo esse conhecimento, né, adquirido. Então, eu me lembro que o professor Denis, ele tem iniciativas lá na ECA que justamente se preocupam com isso. Ou seja, tirar da USP esse conhecimento, não tirar, mas pegar esse conhecimento adquirido na USP e levar lá para a origem dele, né? Levar para a periferia, e isso tem dado alguns resultados, mas é o que eu falo, Zé Roberto, ainda é pouco. Isso é minha opinião, enquanto observador. Mas de qualquer maneira, pode-se dizer que a USP, do ponto de vista racial, da consciência racial, e de iniciativas e posturas em relação à questão negra, que a USP está atraindo os seus fundadores, né? O que, nesse ponto de vista, é muito positivo, né? Essa traição é positiva, né? Sim. A USP está respondendo a exigência histórica, né? Né? Como respondeu lá atrás, eu acho que atualmente também ela está tentando responder à exigência histórica. E espero que em breve tenhamos aí essa questão seja mais... ou seja,
eu acho que a classe dirigente da USP, na minha opinião, no meu entender, ainda carece, né, de dirigentes negros, mas tudo a seu tempo. Eu acho que acontecerá isso. Certo. Acontecerá. Temos quadros capazes dentro da universidade. Então, isso acontecerá ainda. Eu tenho certeza disso. Beleza. O Quinto, partindo agora para uma perspectiva, para um horizonte mais amplo da sociedade brasileira, né? Do ponto de vista nacional, do ponto de vista da amplitude da sociedade, como é que você está vendo de políticas públicas e tal, como é que você está vendo a evolução da sociedade brasileira em relação à consciência racial, no caso aqui, a raça negra? Olha, da mesma forma, eu acredito que também há progressos, né? Só que, no meu entender, existe uma situação que é muito difícil de você quebrar essa barreira. Eu vou falar um pouco do meu caso, das minhas percepções, né? Eu, enquanto criança, confesso que demorou para eu me entender como uma pessoa negra, para eu entender o que era, o porquê havia certas dificuldades, né? Foi difícil me entender. Claro, eu tive um grande aprendizado com meus pais, tive um grande aprendizado com meus irmãos, né? Mas até você se assumir como tal, como negro realmente, né, parece simples, mas não é. Por quê? Porque você tem toda uma estrutura, né, que não te leva a pensar dessa forma. Então, os heróis são brancos, os personagens de programas de TV, a maioria são brancos, os homens e mulheres de sucesso retratados em programas televisivos sempre foram brancos. A nossa história nos foi negada, né? Nossa história nos foi negada. Ainda existem muitas pessoas que, de repente, não sabem dizer por que aquela avenida se chama Avenida Rebouças. Existem muitas pessoas que ainda não sabem, infelizmente, dizer por que aquela rua em Pinheiros, quem foi Teodoro Sampaio, né? Até pouco tempo houve discussões aí com relação à etnia do Machado de Assis. Enfim, são situações que nos foram negadas, né? Nos foram negadas essas situações. Mas, devido aí os grandes debates, as grandes discussões, o movimento negro foi muito importante na história do negro no Brasil. Foi e é muito importante, porque nos chamam à reflexão, nos chamam para a luta, nos chamam para... Enfim, esses movimentos são fundamentais, na minha opinião. Então, eles nos fazem compreender, né, de que forma nós fomos escanteados, vamos dizer assim. Porque tudo vai lá atrás, como eu te falei em momentos anteriores aí, com relação à questão do projeto da nação de branquear o país. Esse projeto de branqueamento logo após a escravidão. Então, esquece-se o negro, jogue-o para as periferias,
vamos tornar o Brasil um país branco, e isso foi por muitos anos. E hoje eu vejo que existe uma resistência, né, essa resistência que foi incentivada, que foi nos ensinada pelos movimentos negros, por algumas pessoas em particular, por alguns artistas, por alguns ativistas culturais, enfim, essas pessoas, esses movimentos nos fizeram lutar mesmo, sabe? Nos fizeram nos posicionar melhor. Então, hoje, nós temos que continuar na nossa luta, nós temos que, enfim, continuar brigando, porque, infelizmente, é como eu falei para você, infelizmente, ainda existem pessoas que, né, que não se tocaram ainda, ou então realmente são racistas, realmente são contra tudo isso, realmente são, enfim, infelizmente ainda existe. Nós temos que combater isso constantemente. Beleza. Quinto, eu espero que esse programa nosso, que estamos encerrando agora, seja uma contribuição nesse processo de conscientização das questões raciais no Brasil, especialmente, ou no nosso caso aqui, na nossa conversa, em relação à raça negra, né? E parabéns, meu caro, pela sua atividade profissional como jornalista, né, competente, e também como um negro, né, atuando no jornalismo para o engrandecimento das questões raciais no Brasil, de inclusão no sentido mais amplo, da diversidade também. Então, Quinto, um grande prazer estou tendo agora em fazer esse programa com você, viu? Muitíssimo obrigado por ter estado aqui conosco, ter dispensado um tempo aí do seu dia de trabalho para estar aqui conosco. Muito obrigado, Quinto. Ô, José Roberto, é um prazer, foi um prazer para mim ser entrevistado por você, confesso que um pouco trêmulo, e por não estar acostumado. Me perdoe se eu falei demais, a gente às vezes vai falando, acaba se empolgando, e espero ter colaborado à altura. Sim, sem dúvida. Não sou autoridade no assunto, mas é como eu te falei, essa nossa profissão nos permite um aprendizado diário. E eu estou aprendendo todos os dias, com todas as pessoas. E hoje você me ensinou um pouco mais. Quero agradecer. Não, Quinto, o professor aqui é você, meu cara. Não, longe de... Você que nos trouxe aqui uma visão em relação a essa questão racial no Jornal da USP, né, que é um veículo, não só da USP, importante não só para a USP, importante para a sociedade, porque na USP, né, como é que a USP está evoluindo. Nós estamos falando da maior universidade do Brasil, né? Então, sim, o que acontece na USP tem uma repercussão, uma importância nacional, né? E também, né, a sua visão em relação à consciência nacional relacionada às questões raciais no Brasil. Então, Quinto, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, viu? Parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez. Parabéns a toda a sua equipe aí. Obrigado, Quinto. Então, para quem nos acompanha, quem acompanha o ICB em Pauta, no canal do ICB no YouTube, estão lá os programas todos que foram feitos nesses últimos 4 anos, sempre com temas de importância para a ciência brasileira ou para a vida nacional. Muito obrigado por ter estado conosco. Até o próximo ICB em Pauta.